E aí, galerinha, vocês estão joia? E aí, meus queridos, minhas queridas, vamos trabalhar mais um pouquinho? O que vocês acham? Vamos falar mais um pouquinho sobre análise combinatória? E mais, vamos fazer alguns exercícios, pessoinhas. Então, vamos pegar aqui o nosso cadernão, se preparem, pega as listas 7 e 8 e deixa aí no jeito que a gente vai mexer nelas agora. Tá bom? Vamos trabalhar? Olha só, exercícios, lista 7. E a pergunta é, ó, exercício 6, esse aqui é do segundo bloco de exercício, ela tem 3 blocos. Vocês vão achar aí, olha só. Exercício interessante, ó. De quantos modos é possível dividir 15 atletas em 3 times de 5 atletas, denominados Esporte, Tupi e Minas? Então vamos lá. Olha só. Exercício 6. Então você, primeiro, lembra as dicas. O que que você quer contar? Tá, eu quero distribuir 15 atletas em 3 times de 5 atletas. Só que esses times tem um que é o Sport, tem um que é o Tupi e tem um que é o Minas, né? Então vamos lá. Então vai ter um grupo aqui, que é o grupo do Sport, né? Sport. Peraí, meu auxiliar de desenho tá ligado. Deixa eu tirar ele aqui. Olha só. Então, Sport. Aí eu tenho o Tupi e eu tenho, vou dar mais um espaçozinho, eu tenho o Minas, certo? Então, ó, tem 6 ordens para esses 3 times, né? Só que essas 6 ordens não influenciam na contagem. Então, essa ordem já é suficiente. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar 5 atletas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 atletas para o esporte. Eu tenho que separar 1, 2, 3, 4, 5 atletas para o Tupi. E eu tenho que separar 1, 2, 3, 4, 5 atletas para o Minas, ok? Então, bora separar essas galeras aqui, esse povo. No total, eu tenho 15 pessoinhas. Olha só, tenho 15 pessoinhas, 15 pessoinhas. E ó, para escolher o primeiro atleta do esporte, eu tenho 15 pessoinhas, gasta uma, sobra 14, gasta uma, sobra 13, gasta uma, sobra 12, gasta uma, sobra 11. A ordem dos escolhidos para o time do esporte importa para o time do esporte? Eu e o Zezinho fomos escolhidos para o time do esporte. O Zezinho e eu fomos escolhidos para o time do esporte. Observe. A ordem dos escolhidos para o time do esporte não importa, então a gente vem aqui e elimina a ordem dos 5 jogadores que foram escolhidos para o esporte. Então, os atletas do esporte aqui já foram escolhidos. Agora eu vou escolher os atletas do Tupi. Lá no Tupi eu tenho 10 jogadores que sobraram. Gasta um, sobra 9. Gasta um, sobra 8. Gasta um, sobra 7. Gasta um, sobra 6. Da mesma forma que a ordem dos escolhidos para o time do esporte não importa, a ordem dos escolhidos para o time do Tupi também não importa, então elimina a ordem dos escolhidos do Tupi. 5 atletas tem 5 fatorial ordens. Sobraram 5 atletas para o Minas, gasta um, sobra 4, gasta um, sobra 3, gasta um, sobra 2, gasta um, sobra 1. 5 atletas tem 5 fatorial ordens, então acabou o exercício, né? Então, observe, o que, que eu tenho aí no final da história? Eu tenho 15 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial, que é o 5 fatorial ao cubo. Fechou, foi para a conta. Esse exercício é um exercício que está aberto, mas ele poderia vir fechado, né? Como uma prova objetiva. E eu tenho outra estratégia para fazer. Olha só, qual que seria a outra estratégia? Vou até mudar de cor. Para escolher os atletas do esporte, o que, que eu tenho?
eu tenho 15 atletas e vou escolher 5. Beleza. É uma combinação, por quê? Porque a ordem, primeiro, os atletas vêm do mesmo grupo, lembra? Primeira coisa, você vai ver. Os elementos vêm do mesmo conjunto? Sim. Todos os 5 atletas vêm do mesmo conjunto de 15 atletas disponíveis. Beleza, os elementos escolhidos são distintos? Sim, os elementos escolhidos são distintos. Da mesma forma que todos os 15 atletas também são distintos. Beleza. Aí vem a terceira pergunta, que é: a ordem dos escolhidos importa para o agrupamento? Não. A ordem dos escolhidos não importa para o agrupamento. Então, isso é uma combinação. Só que quando eu escolho, vou deixar 100 vezes aqui, ó. Quando eu escolho os 5 atletas do esporte, sobram 10 atletas para escolher 5 para o Tupi. E da mesma forma, isso é uma combinação 10-5. E escolhidos 5 atletas do Tupi, sobram 5 atletas para escolher o Minas. Então, para escolher o Minas, eu vou ter aqui uma combinação 5-5. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplica aqui que você vai ter o total geral de possibilidades de distribuir esses 15 atletas nesses 3 times. E aí, acabou o exercício, foi para a conta, né? Então, da mesma forma, você pode fazer, aí pode abrir aqui as combinações e tal, vai dar a mesma coisa. Depende das alternativas, o que você tem nas alternativas que você tem que analisar, ok? Beleza, aí vem o exercício 7, coladinho nele, olha só o que diz o exercício 7. Fala assim, ó, de quantos modos é possível dividir 15 atletas em 3 times de 5 atletas cada? 3 times de 5 atletas cada. Observe que agora não é mais o time do esporte, não é mais o time do Tupi e não é mais o time do Minas. O que você vai fazer agora, né? O que você vai fazer agora? Lembra quando eu comecei o exercício 6? Esporte Tupi Minas. Esporte Tupi Minas tem 6 ordens. Mas agora eu vou distribuir os atletas em 3 times. Em 3 times. Não importa a ordem. Como assim? No exercício 6, imagina, eu jogar no esporte é uma coisa, eu jogar no Tupi é outra coisa. Mas agora é só dividir em 3 times. Eu não sei se é esporte, eu não sei se é Tupi, é igual, não sei se é Minas. É igual aquele exercício que eu fiz com vocês lá de montar dupla. Então eu tinha lá para escolher um presidente e um vice-presidente. Então quando eu tenho presidente e vice-presidente, quando a gente vai montar o agrupamento, a ordem importa. Por quê? A ordem dos escolhidos importa. Por quê? Porque o Zezinho sendo escolhido presidente é diferente do Zezinho ser escolhido vice-presidente. Aqui no exercício 6 a ordem importa. Então, lembra, o cara foi escolhido não dentro do agrupamento, mas olhando a parte de fora. Quando o cara for escolhido para o esporte, ele ir para o Tupi, ele jogar no Tupi é outro time. Agora aqui, como é só dividir em 3 times, então, pessoas, não importa se ele está no time 1, no time 2 ou no time 3. Então, o que você tem que fazer? Olha só. Vamos pegar aqui o verde de novo. Então, ó, para escolher os 5 atletas do primeiro time, o que você tem? Uma combinação 15-5. Escolhidos 5 atletas do primeiro time, sobram 10 atletas para você escolher 5 para o segundo time. Escolhidos 5 atletas do segundo time, sobram 5 atletas para você escolher 5 para o último time. Qual que é a diferença agora? A ordem dos atletas, a ordem dos times não é importante para agrupamento. Se a ordem dos times não é importante para agrupamento, a gente elimina a ordem dos 3 times, ok? Então, divide por 3 fatorial. E essa é a sutil diferença entre o exercício 6 e o exercício 7. Ok, pessoal? Muito cuidado com a ordem, com o que você chama de arranjo, com o que você chama de combinação. Para você usar a fórmula de combinação, você tem que estar assim afiado, você tem que entender, é uma combinação. E por isso temos muitos exercícios nas listas
façam todos, eu já mandei gabarito de todos para vocês, então é importante que vocês façam muitos, quanto mais, melhor, ok? Então segue o bonde, eu acho que o outro vai caber aqui. Já deixei alguns separados aqui. O próximo é esse cara aqui, olha só. Também um clássico da análise combinatória, olha só. Permutam-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 2, 4, 6 e 7. E escrevem-se os números assim formados em ordem crescente. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 números e você vai escrever esses 5 números em ordem crescente. Pergunta-se que lugar ocupa o número 62.417. Então vamos lá. Para escrever esses números assim formados pelas permutações de 1, 2, 4, 6 e 7 em ordem crescente, olha só, você vai escrever números de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Números de 5 algarismos. Tá. Em ordem crescente, os primeiros a serem escritos são aqueles que começam com 1. Tudo bem. Eu estou afim de buscar aqueles que começam com 6. Então, eu vou contar todos que começam com 1 antes. Lembre-se, primeiro descubra o que você quer contar para depois você contar. Bom, depois que eu contar essa galera aí, eu vou ter que contar aqueles números que começam com 2, né? Porque em ordem crescente, depois do 1 vem o 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu tenho que fazer? Quantos números começam com 20.000, sei que lá? Números que começam com 20.000, sei que lá, estão antes dos números, do número 62.417. Então, eu vou contar todos eles, porque eu quero chegar no número 62.417. Tudo bem. Segue o bonde. Será que cabe aqui do lado? Acho que cabe, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois que você escrever todos os números que começam com 20.000, sei que lá, você vai chegar nos números que começam com 40 e tantos mil, sei que lá. Todos os números que começam com 40 e sei que quantos mil, sei que lá, são menores que 62.417. Então, você tem que contar todos eles antes de chegar nos 62.417. Então, você contou todos que começam com 1, todos que começam com 2, todos que começam com 4. A próxima sequência, olha só. A próxima sequência, eu vou pôr aqui um azulzão. O que acontece? 1, 2, 3, 4, 5. Em ordem crescente, a próxima sequência é a sequência que começa com 6. Você não pode contar todos que começam com 6, porque senão você passa direto pelos 62.417. Então você tem que pensar assim, quais números eu tenho antes dos 62.417? Ora, eu tenho 61.000, não sei o que, esse aqui lá. Eles são menores do que os 62.417. Então eles devem ser contados também. Acho que cabe aqui, vou pôr aqui, segue o bonde, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem. Então, antes ainda, olha só, 62.000, pá. Depois dos 61.000, observe que eu gosto de usar esse português assim. Quando eu chego nos que começam com 6, é o grupo do número que eu estou procurando. Então, eu tenho que refinar essa contagem, pessoas. Deixa eu fechar uma parada aqui que eu tô achando que ela vai ficar pitando aí, beleza. Então, olha só, 61.000. Então, quando eu chego no 6, eu tenho o grupo 61.000, nananã. Aí eu chego no grupo 62.000, nananã, depois do grupo 61.000. Mas quando eu chego no grupo 62.000, eu não posso contar ele inteiro, por quê? Porque o meu número 62.417 está dentro desse grupo. Então, eu preciso refinar um pouco mais. Então, antes de chegar no 62.417, eu tenho 62.100 e nananã. Todos esses números estão antes do número 62.417.
Então, como eu vou precisar mudar de papel, de página, eu vou contar essa galera aqui já, né? Então, olha só, eu tenho um número 1 disponível e são 5 números, 1, 2, 4, 6 e o 7. Então, aqui, olha só, sobram 4 números, gasta 1, sobra 3, gasta 1, sobra 2, gasta 1, sobra 1, 4 fatorial. Então, existem 24 números começando com o número 1. Da mesma forma, de modo análogo, podemos contar aqueles que começam com 2, também vai dar 4 fatorial, também vai dar 24. Aqueles que começam com 4, olha só, também vai dar 4 fatorial, também vai dar 24. Então, até aqui eu tenho 3 grupos de 24 números, ok? Beleza. Aqui embaixo, ó, eu tenho um 6 disponível, eu tenho um algarismo 1 disponível, e sobram 3 algarismos para a gente embaralhar. 3 algarismos têm 3 fatorial ordens, então aqui eu vou ter 6 carinhas. Agora, nesse grupo aqui, eu tenho um algarismo 6, eu tenho um algarismo 2, eu tenho um algarismo 1, sobram 2 algarismos para a gente permutar. 2 algarismos geram 2, olha só um pouquinho na frente, 2 algarismos geram 2 ordens. Então, eu tenho 3 grupos de 24, um grupo de 6 e um grupo de 2. E eu estou no 62.100 em nhanhanhã. E eu quero o 62.417, ok? Então, vamos lá. Próximo grupo a ser contado. Começa com 6, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, tô pondo de rosinha, 62.100 e nananã a gente já contou. 400 e nananã, olha só, 400 e nananã, eu posso contar todos? Eu posso contar todos? Cuidado, por quê? Porque você quer o 62.417. Então, depois do 4, em ordem numérica, vem o 1, vem depois do 1, o único disponível, 7. Então, a gente chegou no número que a gente queria. Olha só, eu tenho um algarismo 6, um algarismo 2, um algarismo 4, um algarismo 1, um algarismo 7 e aqui um algarismo 1. Portanto, olha só, podemos assim dizer que o número 62.417, é esse número mesmo, né? Deixa eu ir lá conferir. 62.417, isso mesmo. Então, o número 62.417 ocupará a posição. Então, qual posição? Eu tenho 3 grupos de 24, eu encontrei um grupo de 6, eu encontrei um grupo de 2, mais o próprio número para indicar a posição que ele ocupa. Então, aqui vai ser 72 mais 6 mais 2 mais 1. Então, aqui vai dar 78, 80, 81. Então, esse número ocupará a posição 81. Fechou, pessoas? Beleza? Que diz a letra B? Que número ocupa o 66º lugar? 66º lugar. Vamos olhar aqui, pessoas. Todo mundo que começa com 1, ó, totaliza 24 números. Quer ver? Deixa eu pegar meu pincel aqui, peraí. Olha só. Todo mundo que começa com 1 totaliza 24 números. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Todo mundo que começa com 2 dá mais 24. Então, 24 mais 24 já tem 48. Eu estou em busca do número que ocupa a posição 66. Se eu somar mais aqui... Opa! Se eu somar mais esses 24 aqui, então a gente vai para 72 números. Ou seja, o número que eu estou querendo, ele encontra-se nesse bloquinho. Que bloquinho é esse? O bloquinho que começa com 4. Isso quer dizer que eu preciso fazer um refinamento desse bloquinho
para encontrar um número que está na posição 66. Então, vamos lá, galera. Bloquinho que começa com 4. Então, 48, vamos lá. Letra B, opa. Letra B, bloquinho que começa com 4. E ó, você não pode contar todo o bloquinho que começa com 4, porque senão você chega em 72 números escritos. E você está atrás do número 66, o número que foi escrito na posição 66, isso mesmo, 66º, conferindo, posição 66, isso mesmo. Então aqui, meus amigos, olha só o que vai rolar. Bloquinho que começa com 4, eu vou refinar. Em ordem numérica, depois do 4, eu tenho que usar o 1, né? Então, vamos lá. Vamos contar esses caras. Eu tenho um algarismo 4, eu tenho um algarismo 1, sobram 3 algarismos para a gente permutar. 3 algarismos têm 3 fatorial ordens, 6. Então, podemos dizer que até aqui, olha só, foram escritos 48 mais 6, que dá igual a 54 números. Beleza. Ou seja, o número que eu quero não está aqui. O número que eu quero, ele está no próximo bloquinho. Em ordem numérica, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Em ordem numérica, o próximo bloquinho é o bloquinho 4, 2. 4, 2 vai ter quantos números? O bloquinho 42.000 e nananã. Existe um algarismo 4, existe um algarismo 2 e sobram 3 números para gente, 3 algarismos para a gente permutar. Então aqui eu tenho mais 6 ordens. Podemos assim dizer, então, ó, até aqui é uma prova discursiva, é uma questão discursiva. Então você tem que narrar o que está acontecendo. Então até aqui foram escritos 54 mais 6, que vai dar 60 números. Beleza. Vamos ao próximo bloquinho. Próximo bloquinho, 1, 2, 3, 4, 5. Próximo bloquinho também começa com 4. Em ordem numérica é 4, 2, 6. O 6 está dentro da jogada. Então, 4, 2, 6. 4, 2, 6. Vamos lá. Também vai ter 6 ordens, igual aos outros anteriores. Isso quer dizer, olha só, vai dar mais 6. E aí podemos dizer no bom português, ó, até aqui foram escritos 60 mais 6, que é igual a 66 números. Olha só, chegamos. O número que procuramos, ó, já vou escrever. O número que procuramos é o último número do bloco. Opa, esse bloco ficou feio. Do bloco, nossa, feio de novo. Do bloco que começa com 4, 6. Beleza. Se ele é o último, então ele é o último que foi escrito em ordem numérica. Então, que número é esse? Vamos pensar. Vamos pegar aqui uma saída assim para você também não ter medo de errar. Vamos usar. Ele é o número
Olha só, são 6 caras. Então, você pode escrever desses 6 caras, um por um, em ordem numérica. Olha só, 4, 6, é o bloquinho. Em ordem numérica, tem o 1, tem o 2, tem o 7. Então, esse cara aqui seria o número 61. O cara da posição 61, olha só. O cara da posição 62 é o próximo escrito em ordem numérica. Mas para você achar o próximo escrito em ordem numérica, é só você trocar esses dois de lugar. Depois do 2, que você já usou 4, 6 e 1, em ordem numérica, vem o cara 7, né? Então, olha só, posição 63. Posição 63, quem vai ser? 4, 6, depois do 1 vem o 2, aí você tem o 1 e tem o 7. Então, esse cara é o que está na posição 63, posição 64. Vai ser, ó, 4, 6, 2, 7, 1. Então, olha só, 46.261. Então, eu vou escrever aqui, eu acho que cabe o 65º. Então, vou escrever aqui do lado, eu não tenho mais página. Deixa eu escrever aqui do lado, ó. 65º número escrito, ele vai ser, ó, 4, 6, 1. 1, 2, 2 já foi escrito. Então, agora é o bloquinho que começa com 7. Em ordem numérica, vem o 1, vem o 2. E aí, por fim, o 66º vai ser o 46.721. Então, esse aqui é o número que nós procuramos. Fechou? De boa? Então, um clássico. Aparecem também permutações para escrever como um dicionário em ordem alfabética, e aí já digo aqui de passagem para vocês que o raciocínio é o mesmo. Então, do mesmo jeito que você escreve números em ordem numérica, é a forma com que você vai escrever os números em ordem alfabética como se fosse um dicionário. O que mais que eu tenho ali? Qual o 166º algarismo que foi escrito? Gente, fácil de errar, hein? Vamos dar uma olhada nisso, ó. Vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Olha só, letra C. Beleza. Os algarismos são 1, 2, 4, 6 e 7, ok? Então, observe o seguinte. Eu vou escrever alguns caras aqui para você ver. Primeiro número, segundo, terceiro, em ordem numérica. Quarto, tá. Eu vou escrever alguns números aqui, ó, em ordem numérica. Em ordem numérica, se eu fosse escrever que é o primeiro de todos, eu escreveria 12.467. O próximo número, em ordem numérica, seria o 12.476. Troca a ordem do 6 e o 7. Tudo bem? Em ordem numérica, eu tenho aqui, ó, 12.647. O próximo seria 12.674. Você viu o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma dica que eu falei para vocês, ensinei para vocês. Descubra o que você tem que contar. E quando a parada parece meio nebulosa, a gente precisa escrever os agrupamentos, escrever o que você está contando para você entender o que você está contando. Quando ele diz qual foi o 166º algarismo escrito, dá uma olhada aqui, ó. Vou te mostrar uma coisa. Quando eu escrevi o primeiro número, olha só, eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Tá vendo aí? Quando eu escrevi o segundo número, eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Tá vendo aí? Cada número que eu escrevo 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
5. Então, o que você pode fazer? Você pode usar um pouquinho de matemática básica. Olha só, você está lá com o número, você quer descobrir qual foi o 166º algarismo que foi escrito. Tudo bem. Se a gente dividir isso por 5, e por que por 5? Porque cada palavra, no caso, não palavra, né? Cada número que você escreve, você usa 5 algarismos. Então, se você pega o 166 e divide por 5, ó, isso vai dar 3 vezes 5, 15, sobra 1, desce o 6. 3 vezes 5, 15, vai dar 1. Olha só. O que significa esse cara aqui, hein? E aí? Dá uma pensada. Esse cara aqui não seria o total de números escritos? Olha só. Eu estou separando de 5 em 5. Por quê? Porque cada número escrito tem 5 algarismos. Isso quer dizer que eu vou escrever 33 números completos. Quando eu escrevo 33 números completos, eu escrevo 165 algarismos. E o que eu estou procurando? É o primeiro algarismo do próximo número. Tá vendo aí? O primeiro algarismo do próximo número. Então, se a gente volta lá naquela estrutura que a gente fez, não vou voltar, eu vou contar de novo, olha só. Agora eu já sei o que eu quero contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Todos os números que começam com 1, se eu escrevê-los, eu vou ter 1 vezes 4 fatorial, que vai dar 4 fatorial, 24. Então, eu vou escrever 24. 24 números nesse bloquinho. Cadê o 33? O 33º que foi escrito. O 33º que foi escrito, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro desse bloquinho, que seria o próximo em ordem numérica, olha aqui. Esse bloquinho que começa com 2, ele também, pelo mesmo motivo, vai ter 4 fatorial, 24 números. Então, se eu pego 24 mais 24, quando eu somo aqui, isso dá 48 números. Isso quer dizer que o número que foi escrito na posição 33, ele está aqui dentro. Se ele está aqui dentro do bloquinho, que começa com 2, e eu escrevi até, olha só, eu escrevi completamente 33 números, e eu estou em busca do primeiro algarismo do próximo número, dentro desse bloquinho, o primeiro algarismo é sempre 2. Portanto, o 166º algarismo escrito foi o algarismo 2. Agora, se ele não fosse o primeiro do bloquinho, o que você ia fazer? Você ia fazer um refinamento, refinar, até encontrar o cara. Então, aqui podemos concluir, portanto, o 166º algarismo é o algarismo é o 2, pois é o primeiro algarismo do bloco que contém, vamos assim dizer, o 34º número escrito. Beleza? Mais um foi para a conta. Letra C, beleza. Porque é o seguinte, se eu escrevi 33 números completamente, o primeiro algarismo é o do 34º, então é o primeiro do próximo. Deixa eu ligar o ar aqui, galera, que tá meio calorzinho, tá? Beleza, não vai caber aqui. Será que cabe a letra D? O que pede a letra D? Tem letra D, cara. Vamos lá olhar a letra D. A letra D pede a soma dos números assim formados. A soma de
todos os números assim formados. Gente, aqui também, esse exercício é top. Vamos lá, peraí, foi uma página a mais aqui, ó. Vamos observar, olha só, observe. Se fosse só os algarismos 1, 2 e 3, três números, três algarismos permutados vão gerar 6 números. Tá? Somar 6 números é de boa, né? Porque, ó, quem seriam eles? Ó? Então, você tem 126, ou 26, 123, você tem o 132, aí você vai ter o 213, aí você vai ter o 231, aí você vai ter o 312 e o 321. Então, se a gente faz o arma efetui que a tia ensinou quando nós era neném, tia Francisca, lembra dela? Tia Francisca, que era legal, né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro soma as unidades, né? Então, você vai vir aqui e somar esse povo tudo aqui, ó. Mas o que aparece na unidade? Olha só. Na unidade, aparece 1, ou aparece 2, ou aparece 3. Por quê? Porque você está permutando. Você está permutando os carinhos. Olha só outra coisa. Quantas vezes aparece o 1 na casinha das unidades? Ó? 2 vezes. Vendo? Quantas vezes aparece o algarismo 2? Olha só na casinha das unidades. 2 vezes. Você está vendo. Quantas vezes aparece vermelho? O algarismo 3, olha só. Cada algarismo aparece 2 vezes na casinha das unidades. Você está vendo aí, ó? Então, o que você poderia fazer? Então, você poderia fazer o seguinte, ó. Unidades. Se a gente faz a conta aqui só das unidades, olha só. O 1 aparece 2 vezes, o 2 aparece 2 vezes, o 3 aparece 2 vezes. Então, se a gente coloca o 2 em evidências, aí pegaríamos aqui 1 mais 2 mais 3. E aí o resultado seria 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Então, a sua unidade daria 12. Concorda? Vamos somar para ver. 3 mais 2, 5. 5 com 3, 8. 9, 10, 11, 12. Sua unidade deu 12. Beleza. O que vai acontecer nas suas dezenas? O que vai acontecer nas suas dezenas? A mesma coisa. Por que vai acontecer a mesma coisa nas suas dezenas? Porque você está permutando os algarismos 1, 2, 3. Então, na casinha das dezenas, ou aparece 1, ou aparece 2, ou aparece 3. A questão é, quantas vezes aparece o 1, quantas vezes aparece o 2, quantas vezes aparece o 3? E aí eu vou te mostrar, olha só. Vamos lá. O 1 eu pus de rosinha, né? Olha o 1 aqui. 1, 2 vezes. Confere? 2 vezes. O 2 eu pus de cinza. Então, vamos lá. Quantas vezes aparece o 2? 1, 2 vezes. O 3 é vermelho, né? Então, vamos lá. Quantas vezes aparece o 3? 1, 2 vezes. Então, o que eu vou ter de dezenas? Eu vou ter de dezenas a mesma quantidade que eu tenho de unidades. Então, vou ter 12 dezenas. Ok? O que vai acontecer com as suas centenas? A mesma coisa. Então, você tem 2 vezes o número 1, 2 vezes o número 2, 2 vezes o número 3 na casinha de centenas. Lembrando, né? Unidade, dezena, centenas. Então, você vai ter 12 centenas. Se nós fôssemos somar, olha só, eu teria 12 centenas, mais 12 dezenas, mais 12 unidades.
12 centenas dá 1.200. 1.200 mais 120, 1.320. 1.320 mais 12, 1.332. Vamos conferir? 12 vai 1. 12 mais 1, 13, vai 1. 12 mais 1, 13. 1.332. Então, é isso que você tem que fazer. Quando você tem um problema muito grande, que você não tem ideia de como fazer, cara, reduz esse problema para um problema menor. Olha aqui para mim. Reduz esse problema para um problema menor. Veja o que está acontecendo. Observe, experimenta. Principalmente na hora de estudar, porque na hora de fazer a prova não dá muito tempo. Então, esse é o momento, a hora que eu estou estudando, de fazer esse exercício. De modo que quando eu tiver numa prova de verdade, aí a dinâmica ela fica um pouco mais veloz. Então, esse é o plano. Descubra o que você está contando. O agrupamento é muito grande. Reduz esse agrupamento. Faça ele menor para que você enxergue o que está fazendo. Enxergou? Pum! Expande para o agrupamento maior. E aí, só alegria, tá bom? Então, vamos lá. Segue o bonde. Vamos para a próxima página. Agora, vamos permutar o que ele falou lá, né? Vamos somar todo mundo. Agora que a gente já enxergou, olha só. Eu tenho que escrever todos os números aqui. 1, 2... Esqueci os algarismos. Vamos olhar lá. 1, 2, 4, 6 e 7. 1, 2, 4, 6 e 7. Beleza? Então, o que nós vamos somar primeiro? Nós vamos somar as unidades primeiro. Para a gente somar as unidades primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o seguinte. Cada número aparece quantas vezes aqui na casinha das unidades, né? Por exemplo, algarismo 1, quantas vezes ele aparece aqui, ó? Então, o algarismo 1, deixa eu dar um contraste aqui. Eu tenho um algarismo 1, sobram 4 algarismos, então o algarismo 1 ele vai aparecer 24 vezes na casinha das unidades. Então, a gente pode argumentar o seguinte, ó. Note que cada algarismo configura a casa. Vou pôr entre aspas, porque isso não é casa, né, gente? A casa das unidades. 24 vezes. Logo, vírgula, a soma de todas as unidades, dos algarismos, dos números, não algarismo agora, né? Dos números escritos será, olha só, vamos lá. O 1 aparece 24 vezes. Beleza. Então, eu tenho que somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 24 vezes. Depois, vem o 2. O 2, ele vai aparecer 24 vezes. O 4 vai aparecer 24 vezes. Depois, o 6 vai aparecer 24 vezes. E o 7? O 7 vai aparecer 24 vezes. Então, se a gente coloca o 24 aqui em evidências, ó, o que sobra? 1, 2, 4, 6, 7. Olha só. Nesse colchete eu tenho a soma dos algarismos vezes a quantidade de vezes que cada algarismo aparece na casinha das unidades. Então aqui vai rolar um 24 vezes
Às vezes dá uma PA aqui dentro, viu, gente? Não é o caso. Então ele colocou o 7 ali exatamente para não dar PA, mas tem exercício maior que esse, que eu já vi topíssimo, e você precisa usar uma PAzinha para somar esse cochete. Não é o caso. Então aqui vai dar 6, mais 6, 12, mais um 13, 13 com 7 dá 20. Então 480 é a soma das unidades. Aí o que você diz agora? O que vai acontecer com as dezenas? A mesma coisa. O que vai acontecer com as centenas? A mesma coisa. O que vai acontecer com a classe unidades de milhar? A mesma coisa. E as dezenas de milhar? A mesma coisa. Então, você pode dizer assim, ó, a soma das dezenas, vírgula, centenas. Lembrando que eu estou preocupado com a escrita. Gente, eu corrigi o simulado 6. Vamos falar da escrita. Pausa. Lembrei. Gente, toma muito cuidado. Lembra, você, numa prova discursiva, mesmo que seja o simulado, você não está escrevendo para você ler. Você está escrevendo para outra pessoa ler. Nem que seja um corretor só. Você está escrevendo para outra pessoa ler. Não é para você ler. Não é assim, eu acho que é isso. Você não vai ter oportunidade de sentar do lado do corretor e explicar para ele o que você está fazendo. Isso não vai acontecer. É diferente de uma prova na escola, né? Às vezes o professor, eu vou lá, estou corrigindo prova, já aconteceu comigo, eu estou lá corrigindo prova, pá, de repente eu não entendi o que o cara fez. Ah, esse trem tá errado. Aí você entrega a prova para o moleque chega perto de você, professor, eu quis dizer isso aqui. Você, não, velho, entendi pra caralho. Aí, pá, vai lá, corrige, dá certo pro moleque. Velho, você não vai sentar do lado do corretor para explicar para ele o que você quis dizer no papel. Você tem que explicar para ele o que você quis dizer no papel, lá no papel, o papel que foi para o corretor. Então, pessoas, você tem que deixar claro o que você está fazendo. Não é fazer um continho de mais, um de menos, um dividido, ó, deu 18. Tem uma estrutura, depois eu vou mostrar essa estrutura para vocês, de correção de prova discursiva. O corretor ele recebe a resposta esperada. 1, 2. Às vezes tem resposta esperada 1, resposta esperada 2, às vezes tem resposta esperada 3. Então, se você resolve como a resposta esperada, o que vai acontecer? Tem uma parada que chama pontuação cumulativa. Aquela pontuação cumulativa é se você fez aquela estratégia esperada. Você entendeu? Você percorreu aquela resolução, então você atacou a resposta esperada. Então, você fez isso aqui, 2 pontos. Você fez isso aqui, 1 ponto. Você fez isso aqui, 2 pontos. Então, você se encaixa na pontuação cumulativa. Aí, resposta esperada 2, ela vai ter uma pontuação cumulativa para ela. Então, o aluno fez isso, tantos pontos. O aluno fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. O último pontinho é sempre assim, ó. O aluno concluiu. O que é o aluno concluir? Portanto, isso aqui que você me perguntou deu tanto. Portanto, esse é o último pontinho. Às vezes, aconteceu com alunos em anos anteriores, de chegar assim, poxa, professor, fechei. Rematei, velho, 100%. Aí quando pega o extrato, que sai a pontuação daquela questão, não tá 100%. E aí? Poxa, professor, mas eu escrevi tudo direitinho. Cara, aconteceu alguma coisa. A minha resposta deu igual o gabarito, era 18, o meu deu 18. Velho, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa no percurso. Então, cara, eu sei que a prova do ITA, ela é aquele lance, né? Adivinha o que eu tô pensando? Então, você tem que pensar nisso o tempo todo. O que esse cara quer que eu escreva? Então, se você encontrou uma linha de raciocínio para o exercício, pessoas, deixe essa linha de raciocínio clara. Sabe por quê? Porque se você resolver como uma resposta não esperada, você se encaixará na pontuação que é assim, ó, pontos não cumulativos. Então, dentro daquela resolução, você vai ter aquela sua resolução, que é diferente da resposta esperada,
Então, pode ser que você seja pontuado, mas nunca é 100%. Nunca você vai ganhar 100%. Então, além de tudo, você ainda tem que responder, eu sei, é uma droga isso. Você tem que responder do jeito que ele achou que você ia responder, modelo 1 ou modelo 2. E ó, muitas provas esquecendo a conclusão. Portanto, vamos voltar lá? Olha aqui o que eu estou fazendo. Olha só. O observe lá, você pode pôr no rascunho, porque aquilo lá a gente fez para pensar o que está fazendo, né? Então, olha só. Corretor que lê o exercício e que lê minha resposta, pense assim, como é que eu sei que a minha resposta está boa? Então, você tem que imaginar que uma pessoa chegou aqui agora, ela leu o enunciado do exercício, aí ela veio agora, vai ler o resultado que você está escrevendo. Então, o que você pôs ali? Ó? Unidades. Tá, seria mais legal, tá vendo? Se policiar e colocar assim, ó. Vamos somar as unidades. Aí fica melhor, não fica? Então, olha só. Vamos somar as unidades. Agora fica melhor, né? Beleza. O que que você fez aqui, ó? Você montou uma contagem, tá tudo bem, todo mundo usa a estratégia quadradinho. Você colocou um aqui, a unidade aqui, pá, deu 24, beleza. Aí o cara pode pensar, o que que ele fez aqui? Olha a narrativa. Note que cada algarismo configura a casa, entre aspas, das unidades 24 vezes. Ah, ele contou quantas vezes o algarismo 1 aparece na casinha das unidades. Entendi pra caramba. Nesse momento, você pode ter atingido alguma das etapas da correção. Logo, veja, o logo já traz uma noção de conclusão. Eu vou concluir o quê? O que está na soma das unidades. Logo, a soma de todas as unidades dos números escritos será uma vez o 24, um aparece 24 vezes, eu já falei isso, né? O 2 aparece 24 vezes, o 4, o 6 e o 7, beleza, continha, beleza. Então, olha só, logo a soma de todas as unidades dos números escritos será 480. Fechou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que a soma das dezenas, das centenas e de todos os outros se faz da mesma forma. Então, olha só. A soma das dezenas, centenas, unidades de milhar, e dezenas de milhar podem ser calculadas de modo análogo. E mais, eu não sei a hora que eu vou pôr a vírgula aqui, vocês que estudam português, vou pôr ela aqui. E mais, todos totalizam 480. Pois, também não sei que hora que põe a vírgula, já esqueci. Acho que é assim. Pois estamos permutando, os mesmos algarismos. Então, se eu estou permutando os mesmos algarismos, o que aconteceu nas unidades vai acontecer nas dezenas, vai acontecer em todo mundo. Beleza. Aí agora vem o grande lance, ó. Vou até mudar de cor, ó. Vou pôr uma cor vermelhaça aqui. Cadê o vermelhão bem gritante? Esse aqui. Qual que é o lance agora? O que você vai fazer? Olha só. Finalmente, vou concluir o total da parada. Finalmente, vou pôr só finalmente de vermelho para você observar aqui a minha conclusão final. Finalmente, a soma de todos, olha só que eu estou chamando o português da letra D.
Eu estou chamando o comando para responder ele agora. Ó. Portanto, finalmente, a soma de todos os números escritos será. Vamos lá, vai caber aqui? Não, não vai caber aqui, vamos mudar de página. Então, qual vai ser a soma? Vou até pôr aqui, ó. 480 unidades, vou indicar unidades por 10 elevado a 0, ok? Eu vou ter o 480 dezenas, olha só. Eu vou ter 480 centenas. Eu vou ter 480 unidades de milhar, mais 480 dezenas de milhar. Então, o que eu estou somando? Eu estou somando 480 mais 4.800 mais 480.000 mais 4.800.000. Unidade de dezena, centena, unidade de milhar tem mais um. 48 milhões. 1, 2, 3. Vamos ver se eu contei certo, né? 480, 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora é só somar esse povo aí, né? Então, para ficar bonitinho, ó, vamos lá, me efetue. Opa. 48. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 48. 1, 2, 1, 2, 3. 48. 1, 1, 2, 3. 48. 1, 2, 3. 48. 1, 2, 48, 1. Vamos conferir aqui. Unidade, dezena, centena, unidade, milhar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma a mais. 1, 2, 3, 4, 5. Pera, pus um 0 fartando. Ah, tá. Aqui, esse aqui, ó. Então, aqui tem 1, 2, 3. Vamos escrever bonitinho. Para não ficar feio. Tá tão bonitinho o exercício. Nós vamos enfeiar ele bem no final. Olha só. Esse não tem. Então, vamos lá. Depois eu ponho um pontinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4.800. Agora sim, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Só para não contar errado. Então, aqui vai dar 0, 8, 12. Opa! Às vezes eu aperto a borracha sem querer. 4 com 8 dá 12. Vai 1, 12 mais 1, 13. Vai 1, 12 mais 1, 13. Vai 1, 12 mais 1, 13. Vai 1, 5. Então, aqui vai rolar um 5, 3, 3, 3, 280. Foi para a conta. Vamos apagar o rascunho. Borracha gigante. Olha aí, galera. Olha o que você tem. Deixa eu diminuir a borracha de novo. Não. 5.333.280. Muito massa. Que massa. Exercício bacana, né? Clássico, né? Um excelente exercício de contagem. Excelente exercício de análise combinatória. Vamos lá, tem mais. Exercício grandão, né, gente? Pois é, então, ó, ainda tem isso. Aprender uma coisa. Aquela história que eu falo, né? Nadar para não morrer afogado é uma coisa. Nadar para competir é outra coisa. Então, ó, estudar análise combinatória é uma coisa. Fazer exercício de análise combinatória
Para uma prova é outra coisa. Esse cara aqui, talvez você já deve ter visto ele também. Bicho, que exercício maravilhoso. E esse exercício aqui, quem não viu ele, vai ver agora, a gente vai fazer. Que formidável. Por quê? Porque é aquele exercício que você não sabe por onde você começa. Não é de rir, não, gente, mas é engraçado. Você lê ele assim, velho, começa da onde? Então, você aqui vai usar as técnicas que eu ensinei, ó. Pensar o que está acontecendo, experimentar o exercício, deixa eu dar uma olhada, reduzir ele, pensar em menor, porque ó, 900 armários é muita coisa, olha só. Em um corredor há 900 armários numerados de 1 a 900. Inicialmente, todos estão fechados. 900 pessoas numeradas de 1 a 900 atravessam o corredor. A pessoa de número K reverte o estado de todos os armários cujos números são múltiplos de K. Por exemplo, a pessoa de número 4 mexe nos armários de números 4, 8, 12, múltiplos de 4, né, gente? Abrindo os que encontra fechados e fechando os que encontra abertos. Ao final, quais armários ficarão abertos? Gente, esse aqui você vai ter que rasgar um português, porque ele é aberto, olha só. Discursivo. E aí, meus amigos, de novo, qual a ordem de contagem? Aqui você pode ver o seguinte: atacar as pessoas, né? Pensando assim, o que as pessoas estão fazendo? O que a pessoa 1 fez? O que a pessoa 2 fez? O que a pessoa 3 fez? Eu espero que vocês tenham tentado esse exercício antes da aula. Se não, aperta pausa agora. Vai tentar fazer ele, que é um exercício fenomenal. Outra coisa é ver o seguinte: quem mexeu na porta, né? Tenho pessoa abrindo porta, na minha mão, aqui, pessoa abrindo porta, às vezes eu esqueço. Ou então, porta sendo aberta por pessoa. Então, você tem dois referenciais. Um dos dois é melhor. Melhor no qual sentido? Um dos dois torna o exercício mais tranquilo, mais de boa. Tá? Então, vamos lá. Como? Aperta pausa, vai fazer, tenta primeiro, tá? Pronto, agora que você já sofreu, você sofreu. Você tá mentindo, você não apertou pausa nada, né, seu safadinho, ó. Sua safadinha, vocês não apertaram pausa. É pra apertar pausa, velho. Aperta pausa, vai fazer exercício. Dá uma tentadinha. Ei, pronto, é isso, estou. Ai, velho. Tomara que tenha estado. Esse era o plano. Então, eu vou atacar o lado que eu acho mais tranquilo. Eu já fiz tentativas dos dois lados, ver as pessoas, o que elas andam fazendo e depois atacar as portas. E eu vou começar olhando para as portas, tá? Tipo aqui, ó. Vamos pegar um azul aqui para indicar as portas, tá? Então eu tenho a porta 1, eu tenho a porta 2, a porta 3, porta 4, 5, 6. Eu não vou escrever as 900 portas, tudo bem. Vou escrever algumas. Tá, vou pôr aqui. Aí eu tenho a porta 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, eu tenho a porta 13, eu tenho a porta 14, 15, 16, 17, 18. Então vamos lá. Bom, então de acordo com o que foi dito, todas as portas, olha só, estão inicialmente fechadas. Todos os armários estão fechados. Então, a pessoa de número 1, ela vai abrir todas as portas, né? Vou te induzir a pensar nas pessoas. A pessoa de número 2, o que ela vai fazer? Ela vai passar nas portas múltiplas de 2. Então, ela vai passar na porta 2, na 4, na 6, na 8, na 10, nas portas pares. O que ela vai fazer? Fecha todas as pares. A pessoa que está com o número 3, ela vai passar nas portas múltiplas de 3. Que jeito? Abrindo as que estão fechadas e fechando as que estão abertas. Aqui é a hora que a carroça começa a empinar.
A pessoa de número 4, o que ela vai fazer? Ela vai passar nas portas múltiplas de 4, abrindo as que estão fechadas e fechando as que estão abertas. Então, se você atacar este lado da moeda, cara, você vai se deparar com um problema muito difícil. Agora, se você atacar aqui as portas, o exercício fica mais fácil. Quer ver? Olha só. Quem vai mexer na porta 1? Só a pessoa 1. Abriu. Beleza. Quem vai mexer na porta 2? Bom, para mexer na porta 2, eu vou ter a pessoa 1 e vou ter a pessoa 2. Então, a pessoa 1 abre, a pessoa 2 fecha. Beleza. Quem vai mexer na porta 3? Pessoa 1, pessoa 3. Então, a pessoa 1 abre, pessoa 3 fecha. Quem vai passar pela porta de número 4? Bom, pela porta de número 4, vai passar a pessoa 1, vai passar a pessoa 2 e vai passar a pessoa 4. Abre e fecha. Então, peraí, ó. Essa porta aqui, ela tá aberta. Essa aqui. Acabei de achar outra porta que tá aberta, olha só. E o legal é o seguinte, ninguém mais vai mexer na porta 2 e na porta 3, senão a pessoa 1 e a pessoa 3. Por quê? Porque quando eu vou lá para o múltiplo de 5, que é a próxima pessoa, vamos pensar assim, a pessoa com o número 5, ela vai começar mexendo na porta 5, depois na porta 10, depois na porta 15. Então, eu tenho certeza que, dessa forma, a porta 4 vai estar aberta mesmo. Ninguém mais vai mexer na porta 4. Quem mexeu na porta 4? Quem está com o número divisor de 4. Quem está com o divisor de 4. Nós vamos usar um pouquinho de teoria dos números aqui. Um pouquinho desse tamanho aqui. E deixa eu olhar o relógio. Pode ser que não dê tempo. Aí a gente vai precisar de mais uma parte da aula que vem. Que análise combinatória sem teoria dos números é igual namorar sem beijar na boca, gente. Não dá. E eu apertei pausa nos slides, fui pegar os exercícios exatamente para a gente chegar nesse cara aqui. E depois, a continuação dos slides, a gente vai falar de permutação circular, Kaplanski, caótica e segue o bonde. E finalizando a análise combinatória para chegar em probabilidade. Então, vamos lá. Gente, vamos lá. O que vai rolar aqui? Olha só. Quem vai mexer na porta de número 5? Uma coisinha caiu aqui. Bom, vai mexer na porta de número 5, ó, pessoa 1, vou mudar a cor. Pessoa 5. Abre e fecha. Tá fechado. E me interessa o quê? Quem está aberto, olha só. Quero saber quais portas estão abertas. Porta 6. Vai mexer na porta 6 a pessoa 1, a pessoa 2, 3 e 6. São os divisores da porta 6. Abre, fecha, porta fechada também. Tá. E aí a gente pode começar, né? Múltiplos. Número primo, olha só, número primo tem só divisores, então você pode pensar, um cara que só tem 2 divisores, um abre, outro fecha. Todas as portas com número primo vão estar fechadas, olha só, isso é uma certeza. Abre, fecha. Abre, fecha. Isso vai lembrar uma canção lá do Pará. Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar. Todo mundo vai dançar. Abre, abre. A galera endoidou. Quando a guitarra toca, todo mundo grita. Oh, 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 oh. Tá bom, não gostou da minha canção? Depois procura lá no Spotify. Bonde do Maluco, é bom demais. Abre o som do porta-mala, é o nome da música. Então, ó, 1 e 13, tá vendo? 1 e 13, abre e fecha. 17, abre e fecha. Então é o seguinte, toda porta com número primo, olha que massa. Você já sabe, tá fechada. Massa. Porta 8. Quem vai mexer na porta 8? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 4, pessoa 8. Divisores de 8. Abre, fecha,
fechada também. Porta 9, 1, pessoa 3. Oh, abre. Tá vendo aí? Olha só. Abre, fecha. Abre. Porta 9, aberta. Segue o bonde. Vamos lá, vamos analisar o que está rolando. Segue o bonde aqui, então vai rolar. Ó. Porta 10. Pessoa 1, 2, 5, 10. Que são os divisores de 10. Abre, fecha, fechado. 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Fechada também. Quem será a próxima porta que está aberta, hein, galera? 14. 1, 2, 7, 14. Abre, fecha, fechada também. Porta 15. 1, 3, 5, 15. Abre, fecha, fechada também. Porta 16. 1, 2, 4, 8, 16. Abre, fecha. Oh! Porta 16 está aberta. 17, 18. Tá, vamos fazer 18. Será que cabe aqui? Porta 18. 1, 2, 3, 6, 9. Não cabe aqui. Vou pôr aqui do lado. 9, 18. Abre, fecha, porta aberta. Aí, cara, aqui é o pulo do gato. Aí você fala assim, mano, já sei! Eureka! As portas que estão abertas são as portas com quadrado perfeito. Sim, talvez você pode observar que portas com quadrado perfeito, olha só, portas com quadrado perfeito. Até aqui, a porta 18 estão abertas. Então, olha só, a porta 1, o que é a porta 1? 1, pessoas, é 1 ao quadrado. Beleza. Porta 4 é quem? 2 ao quadrado. Porta 9. Beleza. 3 ao quadrado. Porta 16 é o 4 ao quadrado. Então, a próxima porta aberta é o 5 ao quadrado, você afirma, certo? Beleza, tudo bem. Tudo bem. Portas abertas, vamos assim dizer. Ó. Portas abertas. Então, você vai ter 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, é isso? 3 ao quadrado. Beleza, 30 ao quadrado. Porta 900, né? Então, ó, portas abertas. Total de portas abertas. De portas abertas. 30. Aí eu te pergunto. Corretor vai aceitar? E aí? Tá, aí você pega, né, e fala assim, pô, vou argumentar aqui, né? Note que, olha só o que eu vou escrever, ó. Somente portas com quadrado perfeito, somente portas com quadrado perfeito possuem uma quantidade ímpar de divisores. Portanto, somente estas estarão abertas. Beleza. Haja visto que números que não
são quadrados perfeitos que não são quadrados perfeitos, haja visto que números que não são quadrados perfeitos sempre têm quantidade ímpar de divisores. Beleza. Aí eu te pergunto, você não é corretor não, você acredita em mim? Olha essa argumentação aí, velho, ficou bonita, hein? Note que, olha só, velho, você tá tentando convencer o corretor, cai na sua malandragem, na sua lábia. Note que somente portas com quadrado perfeito possuem uma quantidade ímpar de divisores. Pausa. Bicho, isso é muito foda. Opa, ixi, não vou editar. Isso é muito doidão, cara. Não, isso é muito forte, essa afirmação. Portanto, somente estas estarão abertas. Haja visto que, olha que argumentação, mano. Números que não são quadrados perfeitos sempre têm quantidade ímpar de divisores. Eita, cara, doideira, tudo bem. Se colasse esse meu argumento, tudo bem, vão ter 30 portas abertas, mas eu te pergunto, cola para você? Se não cola para você, você acha que vai colar para o corretor que está lá com a resposta esperada na mão? Tá, é muito bonito isso, porque olha só, se o cara tem uma quantidade par de divisores, quantidade par, vamos lá. 8, 8, 8. Tá. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Quantidade par de divisores é fácil argumentar que vai estar fechado, porque abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Binário. Beleza. O negócio é o seguinte, como é que eu provo que todo número que não é quadrado perfeito possui uma quantidade par de divisores? Será que não merece essa afirmação uma justificativa? Será que essa afirmação ela não é muito forte para você só jogar ela? Pensa. Olha só a outra afirmação. Volta, né? Continuando o raciocínio. Porque, ó, se o cara tem quantidade ímpar de divisores, então certamente a porta que tem uma quantidade ímpar de divisores vai estar aberta. Porque, vamos lá, 7. 7. Aqui, aí. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Abre, 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 abre. Pessoas, sim, quantidade ímpar de divisores vai deixar a porta aberta. Agora que vem o lance. Como é que eu argumento isso? E aí, pessoas, entra o teorema fundamental, da álgebra. Pouquinho de teoria dos números. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Todo número natural n pode ser decomposto como potências de números primos ou produto de potências de alguns números primos e de forma única. É um teorema muito forte, enunciado pelo meu querido Gauss, fodão, opa, não pode falar fodão, mega bruto, matemático. Fodão é o que mais combina. E aí, cara, ele diz o seguinte: todo número natural n, todo número, não é algum, pode ser decomposto como produto de fatores primos. E de forma única. Não existem duas fatorações para um número natural n. Então, para a gente conseguir responder essa parada em azul aí,
a gente precisa enunciar o teorema fundamental da álgebra, que diz o seguinte, ó, no português rasgado, todo número natural n pode ser decomposto de forma única, pode ser decomposto como produto de fatores primos. Ou seja, existem primos, digamos, P1, P2, parari parará, PK, tais que N é igual a P1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado a alfa 2, vezes parari parará, vezes PK elevado a alfa K com alfa I e o I pertencente de 1 até K, números naturais, tá vendo? Números naturais, vírgula, com alfa I natural. Beleza. Eis o teorema fundamental da álgebra. E nós vamos usar o teorema fundamental da álgebra para provar o que a gente quer. Então, vai ser isso na próxima aula, não vai dar tempo agora, já temos 2 minutos estourados o tempo ali, e a gente se vê no próximo capítulo. Então, você já pode pensar, o que nós vamos fazer aula que vem? Nós vamos provar que todo número quadrado perfeito tem a quantidade ímpar de divisores, e todo número que não for quadrado perfeito sempre vai ter uma quantidade par de divisores. Portanto, eu vou conseguir terminar esse exercício com louvor, ok? Lembrando, ele é discursivo, se ele fosse objetivo, ninguém queria saber o que a gente fez, então a gente poderia simplesmente marcar 30 lá, se o 30 tivesse nas alternativas, e aí toca o bonde, beleza? Um grande abraço para os meus amigos, bons estudos, a gente se vê na próxima semana, bom trabalho. Saudade de vocês, galera, fiquem com Deus.